Diz assim a palavra do Senhor, em João capítulo 21, versículo 18: Na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Diga comigo a igreja: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E o que disseram? Senhor, quem te há de trair? Vendo este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Mais uma vez, diga comigo: segue-me, me tu. Podereis sentar glorificando o nome do Senhor. Nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que aqui se encontram nessa noite, o tema deste congresso é um tema muito forte, aonde o Senhor estava me dando a oportunidade de entender e de compreender mais esta palavra por nome maturidade. Nas escrituras sagradas, no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nos registra a vida de muitos homens e de mulheres de Deus, homens que foram escolhidos pelo Senhor, homens que foram chamados pelo Senhor, homens esses que tinham cada um a sua vida, e a sua vida ela era diferente umas das outras. A Bíblia diz que passando Jesus uma noite inteira orando, logo ali pela manhã, ele resolve no meio de uma multidão, escolher no meio dessa multidão 12 homens. Ele chama cada um desses homens pelo nome, que a partir daquele momento agora, esses homens seriam seus discípulos, seriam seus apóstolos, seriam seus seguidores, seriam aqueles que iriam ser treinados pelo Senhor para um propósito. No meio de tantos homens que tinha ali, o Senhor chama 12, e no meio desses 12 o Senhor chama alguém por nome Simão Pedro. Ele foi escolhido pelo Senhor para viver uma vida essa que agora seria necessário um trabalhar de Deus na vida dele. Nós somos, você que medita, você que lê, você que se aprofunda nas escrituras, somos bem sabedores de tudo que o Senhor, ele fez com a vida de cada um. Mas o que me chama mais atenção é na vida de Pedro, o rocha, sim, este homem a qual ele passou diante do Senhor por uma fornalha da vida, aonde era necessário, aonde era preciso diante de Deus. As escrituras falam que uma certa vez estava Pedro lançando a sua rede, esperando pescar a noite inteira, e ali a noite por inteira, e eu tenho diante de Deus que isso já era uma prova da parte do Senhor, já era Deus treinando Pedro para algo, chamando Pedro para algo, trabalhando algo na vida de Pedro por nome paciência. E a noite inteira ele lançava aquela rede. Era um homem que tinha experiência em alto mar, era um homem que tinha experiência, mas naquele momento não pegou nada, até
até que de manhã alguém chega diante daquele lago e diz para Pedro: volta de novo e lança as tuas redes novamente sobre em tal lugar. As escrituras falam que ele obedece e ele faz o que o Senhor está mandando. Então, diante desta palavra, a Bíblia fala no livro de João que já num momento diferente na vida de Pedro, ele agora vai se encontrar com o Senhor. 3 anos e meio Pedro conviveu com Jesus. Uma certa forma, um certo dia, Jesus perguntou: quem vocês acham quem é? Quem eu sou? Somente ele disse: tu és o Cristo. Sim, Pedro, não foi homem, não foi carne que te disse, foi do alto, foi do Espírito. Essa palavra foi do Senhor, foi do meu Pai, foi uma revelação. Não foi carne que te revelou isso. Logo Pedro ali, de repente o Senhor começou a contar que precisava se entregar, que veio para o propósito de se entregar e morrer pela minha vida e pela sua vida, e que ia ressuscitar o 3º dia. Mas de repente Pedro começa a dizer: não, Senhor, não faça isso contigo. E o Senhor olha de lado e diz: para trás de mim, Satanás, tu não conheces as coisas de Deus, tu conheces as coisas do homem. E aí, meu amado irmão, o que isso tem a ver com o nosso tema? O que eu compreendo é que durante essa temporada, Pedro não tinha adquirido maturidade o suficiente para receber de Deus algo maior. Deixa eu aplicar na sua vida nesta noite. Para tudo há um tempo e há um propósito diante de Deus. Você está sentado nessa cadeira hoje, eu não sei qual é o teu propósito, mas o que o Senhor diz nesta palavra é que vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora, aonde o Senhor, não importa em que tempo, que ano vai ser, que Deus ele vai trabalhar de uma forma mais poderosa com a sua vida. Não é diferente comigo, não é diferente contigo. Às vezes você diz: para que eu vou para a igreja? Eu sou tão falho. Mas tu é útil, tu tem utilidade nesse lugar. Deus te escolheu, te chamou pelo nome para um grande propósito. E não se preocupe, Ele vai trabalhar nesse caráter, Ele vai trabalhar nesta vida. Ora, matarabachobia, Ele vai trabalhar na tua vida. Alguém não pode te enxergar, mas há um Deus que te vê. Há um Deus que está olhando para você nessa noite e dizendo: meu filho, vai chegar a tua hora. De tudo que Pedro fez, uma das piores coisas, daquele que dizia: eu te amo, daquele que disse: eu estou pronto para morrer contigo, eu não abro. Na última ceia que Cristo fez, diante de todos os discípulos, nesta ceia, o Senhor ia confessar quem era o traidor. Ele ia falar que de um deles haveria sair o traidor. Mas neste diálogo, nesta conversa, Pedro disse: ei, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás, Pedro. Pedro, na sua alta confiança, ele se achava que estava maduro o suficiente. Ele achava que estava. Se eu pesquiso o que é maturidade, é um estado de ser atingido a forma adulta ou amadurecida, ou seja, está pronto
pronto para a colheita, para viver o propósito que Deus tem. Às vezes nós estamos querendo viver algo na igreja, mas não estamos maduros o suficiente. Nós olhamos para o pastor e dizemos: pastor, por que aquele irmão está na portaria e eu não? Por que aquela irmã está fazendo isso e eu não? Porque você ainda não atingiu a maturidade que Deus quer que você viva. Para isso é preciso o quê? Hoje mesmo tu me negarás por 3 vezes. A Bíblia diz que se cumpriu isso. Ele estava num pátio, enquanto Jesus estava ali no sinédrio. Jesus estava passando pela amputação e a condenação humana dos homens. E uma certa jovem chegou perto deste Pedro e disse: tu és um deles. E ele disse: não sou, eu não conheço. Talvez nessa noite está falando com você. É tempo de você ter identidade. Tudo que você está vivendo dentro da igreja, Deus está construindo, e Ele quer construir na sua vida uma identidade. Para quê, meu pastor? Para quando alguém olhar para você, ver o brilho de Cristo através do teu testemunho, através da tua vida, e dizer: eu conhecia quem era ela, eu conheci quem era esse jovem. Hoje, como ele está ali na igreja, alcançando vida, e tem dado testemunho através da sua vida, se santificando, se purificando, fugindo da aparência do mal. Eu sempre digo na minha igreja que a maior base de um cristão, primeiramente, é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E aqui na terra é ele ter uma vida de testemunho. Porque Eliseu, quando ia chegando, a sunamita olhou: meu filho, você está vendo aquele homem ali? É um santo homem de Deus. E nós, para fazer a diferença nessa terra, é dar testemunho diante do Senhor. Coisa que Pedro... Quem era Pedro? Era alguém que não tinha maturidade. É alguém que, mesmo andando com Jesus, não alcançou. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu canto, eu toco, se eu não abrir o meu coração. Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer para aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. Tem alguém que está ouvindo Deus aí? Tem? Hoje Ele está dizendo: eu quero entrar na tua vida. Ai, eu quero fazer morada na tua casa. E quando o Senhor, nós permitimos o Senhor entrar por inteiro, eu chamo isso de encontro real com Cristo. Quando o homem tem um encontro real com Cristo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando uma mulher de Deus tem um encontro real com Cristo, o mundo pode estar abalado, pode vir pandemia, pode sofrer o que for, mas ele não larga a cruz, ele não larga Jesus, ele não deixa de mão a sua fé por nada. No primeiro vento, Pedro disse: eu não conheço. Como é que Deus pode depositar alguma coisa em nossas mãos, se a gente diz: eu não conheço? Mas o que eu li? O que foi que nós lemos aqui nessa noite? Um tratamento, um encontro. Porque todos podem te abandonar, irmão. Seus familiares podem te deixar, mas Jesus não. Ele vai de encontro com aquela obra que Ele quer aperfeiçoar. Eita, Jesus amado! Onde é que estava Pedro? Jesus, por 3 vezes, 2 vezes, ele tinha aparecido. Havia um caos em Jerusalém, muitas pessoas falando: é verdade que ele ressuscitou? É verdade mesmo que não encontraram mais ele no sepulcro? E onde é que estava Pedro? Ali no mar de Tiberíades. Se juntou com alguns irmãos e resolveu ir pescar. De costume era a sua vida.
E quando de repente ele estava lançando as suas redes novamente, diga comigo, novamente, Deus vai agir na tua vida, muitas das vezes na mesma tecla, só para mostrar o sinal que Ele é Deus. Tem coisa nas nossas vidas que o Senhor já falou e nós somos teimosos, então Deus repete de novo o repertório, para dizer para você: filho, eu vou te mostrar que tu sem mim não é nada. Então Deus estava mostrando para aquele homem chamado Pedro, que o tempo da maturidade chegou, o novo tempo está chegando, e ele estava ali pescando, lançando a sua rede e nada, e de repente alguém: ei, lança a rede para cá, meu filho. Isso é muito maravilhoso. Jesus já estava com peixe, já estava com pão, tudo estava ali. E alguém que está no barco diz: é o Senhor. Quando Pedro ouviu, Diácono Regislane, que era o Senhor, a Bíblia diz que ele estava em uma forma, só com uma peça de roupa, e a Bíblia chama que ele estava nu, mas ele coloca a roupa e não espera muita coisa, ele pula para dentro, e ele vai ao encontro do Mestre. Eita Deus, quantos nessa noite vai de encontro do Mestre? Oh, Ramandarabacantaramasuri derrébia. Ele chega até Jesus. Jesus manda lançar a rede. João capítulo 21. E naquele momento houve um encontro. E qual era o propósito do encontro de Jesus em João 21? Era tratar o caráter. Ou seja, o Senhor estava dizendo: chega, Pedro, basta. É tempo de tu viver algo novo. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Diga comigo, 3. Então assim vai o primeiro tratamento. A pergunta de Deus para Pedro é se tu me amas. Pedro vai dizer: eu te amo. Quando Pedro diz eu te amo, Jesus Cristo, Filho de Deus, lança uma responsabilidade para Pedro. E qual é a responsabilidade? Muitas das vezes nós estamos dizendo que amamos o Senhor, mas não queremos Não, vou falar. Posso falar, meu filho? Muitas das vezes nós dizemos que amamos o Senhor, mas não queremos ter compromisso com a oração, não queremos ter compromisso com a palavra, não queremos, isso é amor, não queremos ter compromisso em congregar, não queremos ter compromisso em ofertar, não queremos compromisso com dízimo. Vou enriquecer o pastor, eu vou fazer. Não, se você ama aquele que está te chamando nessa noite, se coloque na posição de ouvir essa voz. Ele te chama para um propósito, ele te chama para tu viver algo que você jamais viveu na sua vida. Mas para isso, ouça a voz dele. E a pergunta dele para você hoje que está aqui é se você está disposto a amar o Senhor com responsabilidade. É o que foi falado aqui: ser tu homem. Sabe o que Davi disse para Salomão? Ser tu homem. Se tu quer ter um reinado forte e firme, ser tu homem. Por quê? Porque Davi diz: tempo de meninice acabou. Para tu ter um reinado tem que ter maturidade, posicionamento. Jesus veio para tratar Pedro, e a primeira coisa, quando ele disse eu te amo, Jesus disse: então apacenta os meus cordeirinhos. Você quer saber quem são os cordeirinhos aqui? São os novos convertidos, que dá trabalho. Eu tenho que discipular, eu tenho que pegar na casa, eu não posso machucar,
E quando um crente velho machuca, eu tenho que ir lá rapidinho com azeite e botar. Não, meu filho, não saia não. Então não são fáceis. Eu crio ovelha, irmão, ovelha de verdade. Eu tenho um rancho e eu crio. E quando nasceram, eu pedi o caseiro. Eu digo, tu fica de olho, porque uma hora ele estava aqui, outra ali estava pulando, onde queria subir nas pedras. Eu pedi, tu fica de olho até ele crescer. Então o Senhor está dizendo, sabe essas vidas que vão chegar agora? Você que diz que me ama, você que diz que a igreja tem a responsabilidade de cuidar, de visitar, de amar, de abraçar. Tem paciência com esse vaso. Eita glória, porque vai chegar um dia que ele vai dar fruto, que ela vai dar fruto, que ele vai amadurecer, que ele vai crescer, e você vai poder olhar e dizer, eu tive paciência com ele. Eu sou pastor de igreja. E durante um ano nós temos um propósito de ganhar muitas vidas. São muitas almas. A gente lançar a rede uma vida que tudo vai bem é bom demais, irmão. Eu tinha uma vida comigo que esse jovem me ligava no mínimo umas 10 vezes por dia. O nome dele é irmão Francisco, ex-usuário de droga. Pastor, está onde? Eu disse, estou em casa, estou na sua porta, vim tomar café com você, pode entrar. Pastor, está onde? Estou na igreja, estou chegando aí. E ele começou a vender um din-din chamado Didi Gumbê. Ele disse, pastor, Deus falou comigo que é para me lhe dar 5 din-din todo dia. Eu disse, tá bom, coisa boa. E no dia que ele não me dava esse dia, ele ficava aperreado. Mas um dia, o cordeirinho caiu. Eu poderia simplesmente dar as costas. Eu poderia simplesmente, a mãe desesperada, a esposa, todo mundo desesperado. E a ameaça chegou. Menos de 48 horas, ele vai morrer. Chamei 2 evangelistas da igreja. Eu disse, desculpa onde é a boca. Vai matar não. Descubra e fale com quem for. Eu não vou deixar matar o cordeirinho. E nós descobrimos a cidade, o lugar. O irmão que foi era um irmão especialista, um ex também, sabia tudo desta zona. E ele foi. Quando chegou, receberam ele com arma em tudo que era lugar. Ele disse, não vi aqui atrás, me mate não, estou aqui no nome do pastor fulano de tal. Fulano de tal veio aqui, tal dia, ele está com 48 horas de vida. É verdade ou é mentira? É verdade, era para ter morrido. Eu disse, não, ninguém vai matar. Quanto é que é a dívida? Tanto. É para ele viver? É isso daqui? É, está aqui. Ele está livre? Está livre. Peguei o cordeirinho. Apacenta meus cordeirinhos. Por que eu estou falando isso? Porque esse jovem ainda não tinha alcançado a maturidade de Cristo, brincando com a própria vida. Mas o que Jesus estava dizendo, dentro do contexto que eu estou pregando, o que Jesus estava dizendo para Pedro é que ele ia ter trabalho. Chega um momento nas nossas vidas que o apóstolo Paulo vai dizer na carta ao Coríntios, 1 Coríntios 13, que quando ele era menino, ele brincava, ele corria, ele andava, mas logo que ele chegou a ser homem, ele largou as coisas de menino. O que Deus está dizendo para os obreiros dessa casa, para os homens e as mulheres dessa casa, é que muitas das vezes você vai ter trabalho, mas isso é o amor que está nos vossos corações, e entrar em lugar que ninguém, Deus está falando, e ninguém quer ir, ninguém quer, não, ali eu não vou não, ali é muito perigoso. Oh meu filho, deixa Deus te usar. O maior é o leão da tribo de Judá. O Senhor dos exércitos é o maior valente de todas as histórias, e nós não temos que temer o mal. E aí, pastor? E o cordeirinho? O cordeirinho cresceu, irmão. O cordeirinho não se envolveu mais nessas coisas. Teve oportunidade, se mudou de cidade. Outro dia eu tomei um café com ele. Eu disse, como é que está a tua cabeça? Ele disse, está tudo bem, pastor. Eu disse, olha,
Tu não brinca não. Não, pastor, Deus me defenda, ali foi minha vida. O Senhor deu minha vida. Eu disse, eu não dei nada, eu fiz só o que Jesus mandou. Porque é um lado que não se brinca, irmão. E se os agentes de luz não se colocar na posição de dizer, Deus deu, Deus entregou. Então o que Deus estava dizendo para Pedro era, cuida desses cordeirinhos, cuida dessas poucas fé, cuida dessas vidas. Uma vez, a segunda vez, Jesus muda o falar. O Senhor vai dizer, tu me amas, Pedro. Ele disse, eu te amo, Senhor. Agora o Senhor estava dando liderança mais forte para Pedro. O Senhor estava dizendo, cuida das minhas ovelhas. Ah, cuidar de ovelha? As ovelhas a gente faz assim, ó. Ovelha, não estou falando de bode não, que bode dá um trabalho monstro. Ovelha, pra cá, as bichinhas vêm tudo bonitinho. Então Deus estava dizendo para Pedro, eu vou te dar ovelha, eu vou te dar um povo que vai andar com, eita, tem alguém que ama o Senhor aqui, porque Deus vai entregar. Até o final desse culto, eu tenho alguns minutos, mas até o final desse culto, o que o Senhor está querendo te dizer é que o tempo de Deus para a tua vida vai chegar. Não fuja da maturidade. Deus está querendo amadurecer o propósito no teu coração para você viver, e a heritada inteira possa olhar para você e dizer, quem era esse homem, quem era essa mulher, quem era esse jovem, quem era? Hoje ele está amadurecido, hoje ele está melhor, hoje ele está resistindo às astúcias do diabo, hoje ele está dando fruto. Três vezes. Na terceira vez Pedro se entristece muito. Mas isso era tratamento. Às vezes Deus nos coloca em certas situações que a gente fica se perguntando, foi que eu fiz de errado? 2021, a minha esposa foi acometida com uma doença chamada neuralgia do trigêmeo, uma dor terrível de um nervo que encosta coisa terrível, uma dor infernal. E o meu maior sonho era de Senhor cumprir as promessas que Ele havia fazendo. Deus usou muitas pessoas em dizer, eu vou te dar um filho, vou te entregar um fruto. Mas quando nós fomos até o médico, ela tomando em torno de 5 carbamazepina, o médico olhou para ela e disse, se você tentar engravidar, esse remédio mata. E ela sai chorando, cabisbaixo, olha para mim e diz, meu filho, e agora? E nós viemos de Sobral, ela chorando, os seus 46 quilômetros chorando, e eu calado, eu tenso. Mas de repente eu escuto uma voz de um Deus que diz assim, eu não dei meu diagnóstico, eu ainda não falei nada. Se tinha dores terríveis, crises terríveis, em cima de uma cama, gritava, rolava, ia para um lado e para o outro. E eu disse, Deus, e agora? Voltemos de novo ao médico. O médico olhou para nós e disse, o que vocês desejam? Um filho? Eu disse, sim, mas não pode, não deve, porque se ela parar de tomar o remédio, a crise vem. E eu disse, Deus, o que nós vamos fazer, Senhor? Sabe aquele momento, irmão, que Deus permite você amadurecer mais na sua fé? Pastor, não tem como ninguém amadurecer na fé sem uma prova. Muitas das vezes o Senhor está permitindo essa batalha. Deus está falando com alguém aí atrás, ó.
Muitas das vezes você não sabe por que está te acontecendo no teu casamento, você não sabe por que está acontecendo na tua vida, você não compreende, são coisas que surgiu do nada, você até diz, eu era uma pessoa tão boa, era uma pessoa de bem, eu não sei por que isso me aconteceu, mas ouça esse testemunho nessa noite, seja edificado, porque quando a maturidade de Deus chega nas nossas vidas, nós estamos prontos para suportar, é dando glória, é orando, é buscando, e dizer, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu só sei que tu tudo pode. O médico olhou para ela e disse, filha, eu vou propor um desafio para vocês. Eu, como médico, tenho minha concepção. Em outras palavras, ele estava dizendo que não acreditava. Antes de você desmamar esses 5 comprimidos, cada mês tire um. De 5 você cai para 4 e veja a reação. Do 4 você cai para 3 e veja a reação. Do 3º para o 2 e veja a reação. E até chegar no último e veja como, se você tiver crise, sobe de novo. Não pare. Só para alimentar a fé de vocês. Vamos tentar. Mas um dia, num culto como esse, Deus mandou eu olhar para minha esposa, porque Deus ainda cura no dia de hoje. Quantos creem? Levanta a mão. Ele ainda faz milagre no dia. Eita, Jesus amado, nada é impossível para Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Saraí, ela era estéril. Eu olho para a Bíblia, eu vejo que Rebeca era estéril. Eu olho para a Bíblia, eu vejo que Raquel era estéril. Eu olho para a Bíblia, eu vejo que Ana era estéril. Eu olho para a Bíblia, eu vejo tantas pessoas que tiveram algum dia provação na vida, mas tudo isso lhe trouxeram maturidade diante do Senhor para amadurecer e esperar. Sara precisou esperar mais de 20 anos da sua vida até que Isaac chegou, e foi o Senhor que entregou nas mãos dela e nas mãos do velho Abraão com 100 anos de idade. Eu tenho uma notícia nessa noite para te dar: esse Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Você pode mudar, eu posso mudar, mas Ele continua fazendo quem crê? O extraordinário ainda hoje no nosso meio. Naquela noite Jesus estava curando a minha esposa. Agosto. No mês posterior ela tomou o último comprimido e ela não sentiu mais nada. Eu olhei para o médico e disse: quanto é que é uma operação para aliviar? 50 mil. E ela ainda pode ficar com o rosto anestesiado por muitos anos na vida, até morrer. Nós vamos fazer uma separação na carne. Mas Deus disse: eu vou curar. Deus curou minha esposa. 3 meses depois, o Senhor estava entregando um fruto no seu ventre, cujo nome era Ana Esté, estrela agraciada. Hoje a minha filha está com 1 ano e 2 meses. Você pode aplaudir Jesus por isso? Esse Deus é demais. Esse Deus é Deus de cura, é Deus de promessa. Esse Deus é Deus que manifesta. Deixa Deus te amadurecer. Ora, maquiada ceia. Deixa Deus amadurecer você. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor fazer. Ora, mabaxere bacandaraia. Ei! Tudo isso, Pedro permitiu ser moldado. Pedro se permitiu ser moldado. Uma coisa que eu olhei para minha esposa, eu disse: minha filha, você pode chorar muito, mas por favor, não murmure. Você é mulher, você é uma mulher que tem sonhos, mas por favor,
Não aponte o dedo para Deus, apenas espere. Ela esperou, e ela recebeu a maior dádiva que uma mãe pode receber. Pedro estava passando pelo processo de Deus. Ele aceitou, ele recebeu. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vê Jesus subindo ao céu. Você vê Jesus agora passou, segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia fala que Jesus passou entre 40 dias, conviveu entre quase 500 pessoas, além dos discípulos. Mas agora era a hora de ele subir. Ele disse: não vos ausentarei de Jerusalém, para que do alto seja revestido. Se tu volta no livro do profeta menor, por nome Joel, havia uma promessa que a segunda, para o Pai e o Filho, a terceira pessoa da Trindade desceria, o nosso Paracleto, aquele que veio para estar do nosso lado. Ele precisava descer, mas ele não desceria sobre a terra para estar com a igreja enquanto o Filho não subisse. O Filho estava na terra, mas o Espírito Santo estava só esperando a hora do Rei dos Reis ser glorificado lá em cima, para que o Espírito Santo descesse. Jesus disse naquele dia: vocês não vão se preocupar o que hão de pregar. Hoje nós estamos aqui, irmão, com a presença, pastor. Desde a hora que eu cheguei aqui, que eu sinto a presença de Deus. E se eu estou sentindo Deus aqui, porque Ele está aqui. Se eu estou sentindo Ele aqui, é porque Ele está se agradando daqui. Ele está se agradando de você como uma igreja amada, como uma igreja que está cuidando, como uma igreja que está zelando, uma igreja que abraça a fé, uma igreja que abraça, sim. Jesus subiu, e no período de 10 dias, Pentecoste, o dia do Pentecoste, a coisa mais linda, o melhor amigo que o homem pode ter, se chama Espírito Santo. Ele agora estava descendo como um vento veemente, impetuoso. Eita, quantos podem sentir ele aqui? Porque o Senhor diz que desfaria o templo que foi construído, reformado 46 anos, e faria eu e você de templo, faria eu e você de casa. Vocês serão casa de Deus, vocês serão agora o sumo sacerdote aqui na terra. Agora o véu se rasgou de alto a baixo, e agora eu não preciso mais de um cordeiro, de sangue de touro, não. O sangue já foi aspergido pelos meus pecados. Ele pagou o preço, Ele tomou sobre si os meus, as tuas transgressões. Oh Jesus! 2, a Bíblia diz que eram em torno de 120 pessoas. E eu quero falar isso para nós orarmos. Quem não fica na posição do amadurecimento, jamais, irmão. Sabe o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? É quando Deus começa a trabalhar, você tira a mão dele. Quando Deus começa a tratar algo com você, seja o que for, não, deixa para depois, não, deixa para amanhã, não, amanhã eu vou, ei pastor, amanhã eu vou visitar. E se não der tempo, irmão? Eu fugi por 19 anos da minha vida, do propósito, do chamado que Deus tinha na minha vida. Quantas almas se perderam no meio desse tempo, do que o Senhor queria fazer. Deus não desistiu de mim, Deus não desiste de você. Mas quanto mais tempo você tardar pelo chamado de Deus, Pedro, ele agora estava recebendo o Espírito Santo. Tu sabe quem é que se levanta para começar a colocar em prática os 3 me amas? Pedro. Pedro se levanta, pastor. Oh Jerusalém, talvez vocês não estão entendendo essas línguas, mas deixa eu explicar para vocês. Sabe o que me dá o nome disso daqui? O tempo de amadurecimento chegou.
Quando um homem de Deus, ele é amadurecido pelo Senhor, quando a maturidade de Deus chega para as nossas vidas, irmão, nós temos o sentimento de querer ganhar almas, nós temos o sentimento de perdoar uns aos outros, nós temos o sentimento de olhar para uma cadeira dessa vazia e se entristecer consigo mesmo e dizer: o meu irmão poderia estar aqui, o meu vizinho da direita poderia estar aqui, aquela pessoa que eu vi caído ali poderia estar aqui. Então que sentimento você está vivendo hoje? Fiel de Cristo, fiel daquele que diz: eu te amo, Jesus. Quase 3.000 almas são salvas. E eu convido você a ficar de pé, por favor. Pelo sermão, pelo sermão de um homem que havia amadurecido, pela mensagem de um homem que agora estava convertido, pela mensagem de um homem que havia provado a maturidade, pela mensagem de um homem que permitiu ser moldado pelo Senhor. A minha vida inteira foi debaixo de maldição antes de eu conhecer esse Deus. Eu tinha um pai que ele bebia cachaça todos os dias e a minha mãe sofria abusos. Eu sou do interior de uma cidade. Em 1994 a minha mãezinha pegou mais 2 filhas, minhas irmãs, pegou no meu braço, eu era pequenininho, resolveu vir para a cidade de Cariré. Meu pai, a sua maldição era desde avô, tataravô, já vinha de pai para pai. Ele bebia, deixava a gente passando fome, necessidade. Minha mãe se virava como podia, pescando, tentando fazer de tudo para que ninguém morresse de fome naquela época. E eu me lembro que nós viemos para a casa dos meus avós, e uma certa vez meu avô, irado, com muita raiva, talvez por nós estar ali, ele olhou para mim e disse: esse neguinho aqui não vai prestar para nada. Esse neguinho aqui será igual o pai dele, um bebedor de cana. Ele vai morrer da cachaça. E eu me lembro que o primeiro porre que eu tomei, eu tinha 13 anos de idade. Eu cheguei a tomar 6 litros de vinho, eu caí para um lado, e foi justamente junto com meu pai. Os amigos que estavam ali do meu pai começaram a rir e diziam: Zé, será como tu mesmo? E ali eu comecei a beber e não parava mais. Aos 14, aos 15, 16, ninguém conseguia tirar mais isso, mesmo trabalhando. Eu passei 10 anos na minha vida trabalhando numa agência dos Correios, terceirizado na cidade de Cariré, mas quase todo dia estava bebendo. E ninguém conseguia tirar isso de mim, era muito ódio, muita raiva. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. Há um Deus que Ele olha para aquilo que ninguém dá nada. Há um Deus que olha para aquilo que todos, a sociedade inteira, diz não tem mais jeito. Então, na pior fase da minha vida, no ano de 2008, eu já casado com a esposa que está em casa hoje, a senhora Rosemary, quantas das vezes nós dividíamos um pão, porque tudo que eu pegava era para bebida, era um vício que ninguém conseguia tirar. Mas Ele está aqui nessa noite. Eu ouvi a voz desse Deus, e eu dei um passo para Ele. Eu disse, quando me chamaram para a igreja, eu disse: o que eu vou fazer dentro de uma igreja? Eu tenho muito o que curtir, sendo que os meus amigos já tinham morrido de acidente, tinham morrido de bala, uns tinham morrido de todas as outras coisas, e eu estava praticamente ali para morrer também. Mas no dia que eu fui numa igreja como essa, eu ouvi uma voz, e essa voz era de Deus dizendo: eu não desisti da tua vida, eu tenho um propósito para fazer para ti, deixa eu amadurecer o propósito que eu tenho para ti. Eu vou fazer da tua vida um grande homem de Deus. Tudo aquilo que o diabo tentou massacrar, ele arrancou da tua família. Eu vou construir, eu vou reformar, eu vou restaurar,